Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula número 52. Antes então, caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula, ok? Hoje então nós vamos continuar, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre classes de palavras. Quais são essas classes de palavras que nós estamos estudando? Masculino e feminino. Na nossa aula anterior, a gente viu então como diferenciar se é um substantivo feminino ou masculino, observando os artigos, se vai combinar com o ou com o a na frente, se vai ser o carro, a cadeira, aí eu já consigo diferenciar se é um substantivo masculino ou feminino. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver alguns outros exemplos, alguns outros tipos de exemplos de palavras masculinas e femininas, ok? Então, os objetivos da nossa aula. Reconhecer os substantivos comuns e próprios, que nós vamos relembrar. Compreender os conceitos de gênero, masculino e feminino. Diferenciar as classes de palavras em masculinas e femininas. Utilizar conhecimentos gramaticais e ortográficos em produções textuais próprias, ok? Então vamos lá. Classes de palavras masculino e feminino. Na aula anterior, começamos nossos estudos sobre substantivos masculinos e femininos. Nessa aula, vamos continuar estudando sobre esse assunto e vamos aprender ainda mais. Então, nós vamos continuar, vamos abranger ainda mais esse assunto. Algumas palavras, mudamos apenas as letras O e A no final para diferenciar o masculino do feminino. Por exemplo, menino, menina. A gente já sabe se é masculino ou feminino. Mas há palavras que precisam de mais alterações. E também palavras que são iguais, tanto no feminino quanto no masculino. Vamos conhecer? Então aqui nós vimos então na aula anterior apenas essas palavras que nós mudamos O por A e aí a gente já sabe se é masculino ou feminino. Nessa aula então a gente vai aprender algumas palavrinhas que precisam um pouquinho mais de mudanças para a gente mudar para o feminino ou para o masculino. Quando estudamos os substantivos masculinos e femininos, temos dois tipos. Os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Vamos ver a diferença entre eles então. Substantivos biformes são substantivos que são palavras que têm formas diferentes para o masculino e feminino. Então a gente pode entender que quando a gente fala em bi, é dois. Então, biformes é igual a duas formas. Então, se eu tenho um substantivo biforme, significa que ele tem duas formas. Então, ele tem uma forma para o masculino e ele tem uma forma para o feminino. Por exemplo, aqui então, menino, menina, boneco, boneca, gato, gata. Nesses substantivos, a gente trocou apenas o O pelo A quando nós fomos mudar eles do masculino para o feminino, ok? Agora, nós vamos ver mais alguns casos de substantivos biformes, que são os substantivos de duas formas, em que nós não vamos apenas trocar o O pelo A para mudar do masculino para o feminino, ok? Por exemplo, substantivos que terminam em ão no masculino podem passar a terminar em an, oa ou ona quando estão no feminino. Por quê? Apesar de ão terminar em o, se eu trocar o o pelo a, vai ficar an. E aí nós não vamos ter nenhuma palavra assim. Então, se o substantivo masculino termina em ão, ele vai poder no feminino terminar em an, oa ou ona. Aqui os exemplos então. Capitão muda para capitã. Nós vamos tirar a letra O. Leão, leoa. Ali nós vamos mudar eles de posição, a letra O e a letra A. Valentão, valentão.
valentona. Então, nós mudamos todo o final da última sílaba para fazer o valentona, ok? Então, vamos ver novamente. Capitão, capitã, leão, leoa, valentão, valentona. Então, aqui são alguns exemplos. Nós temos muitas outras palavras e a gente vai observar se eu vou trocar por ão, por an, por oa ou por ona. Substantivos no masculino terminam em or, em or. Quando estão no feminino, acrescentamos a letra a. Então, eu não vou tirar nenhuma letra, eu vou acrescentar a letra a. Por exemplo, cantor, cantora, animador, animadora, vendedor, vendedora. Então, quando os substantivos no masculino terminam em or, cantor, animador, vendedor, nós acrescentamos a letra a para o feminino, cantora, animadora, vendedora, ok? Observações. Alguns substantivos masculinos que terminam em or podem sofrer mais alterações com a mudança de or por eira, quando estão no feminino. Então, ali uma observaçãozinha. Algumas palavras que terminam em or, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção para a gente ver se vai apenas colocar a letra A ou se vai substituir por eira. Então, aqui os exemplos. Lavador, lavadeira. Se eu fizer lavadora, aí a gente tá falando a lavadora de roupa, lavadora de louça, ok? Mas lavador, lavadeira. Arrumador, arrumadeira, não é arrumadora, ok? Arrumadeira. Então, precisa sempre prestar atenção em cada palavra, em cada caso, para a gente saber escrever corretamente. Alguns substantivos que terminam em e mudam para a quando passam para o feminino. Então, eles estão no masculino, mas eles não terminaram com a letra o, eles terminaram com a letra e. Mas no feminino, a gente vai acrescentar mudar de e para a. Exemplo, governante, governanta, mestre, mestra, monge, monja, ok? Então, nós temos algumas situações, tem outras que a gente vai ver que não vão nem mudar de masculino para feminino, ok? Nos substantivos que terminam em es, l e z, acrescentamos a letra a para se tornarem palavras do gênero feminino. Então, aqui, camponês, camponesa, só acrescentamos a letra a. Bacharel, bacharela. Juiz, juíza. Então, es, camponês, L, bacharel, Z, juiz, e aí nós acrescentamos, nós não trocamos nenhuma letra, apenas colocamos a letra A. Então, camponês, camponesa, bacharel, bacharela, juiz, juíza. Alguns substantivos que se referem a um título mudam para as terminações esa, essa, eu ou isa, ok? Então, vamos lá. Barão, baronesa. Conde, condessa. Sacerdote, sacerdotisa. Então, precisa, como o prof falou anteriormente, sempre prestar atenção. Aqui, por exemplo, mas barão termina com AO, a gente viu anteriormente do AO, mas sempre tem que lembrar, existe uma regra? Existe, mas nós precisamos olhar cada palavrinha separadamente para a gente saber como que nós vamos passar ela para o gênero contrário, se está no masculino para o feminino ou do feminino para o masculino, ok? Nos substantivos biformes, que são os de duas formas, há palavras que mudam, mas não fazem parte das regrinhas que nós vimos. Então, elas não se encaixam nas regras que nós vimos, mas elas têm uma forma para o masculino e uma para o feminino. Por exemplo, ator, atriz, avô, avó, europeu, europeia, dom, dona, galo, galinha, peru, perua, rei, rainha.
Então, nós temos duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino, diferentes, mas elas não se encaixam nas regrinhas anteriores, ok? Há também nos substantivos biformes, duas formas, palavras que são escritas totalmente diferentes para o masculino e para o feminino. Então, elas não mudam só o final, elas são totalmente diferentes. Vamos ver aqui os exemplos. Bode, cabra, boi, vaca, cavalo, égua, pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha. Então, elas mudam totalmente a palavra do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, ok? Estudamos até aqui os substantivos biformes, que são palavras diferentes para o gênero masculino e para o gênero feminino, ok? Então, biformes são os que têm duas formas, uma forma diferente para cada gênero. Agora vamos estudar as palavras que são escritas da mesma forma, seja no masculino ou no feminino, que então são os substantivos uniformes. Então, uni vem de uma forma, ok? Os substantivos uniformes são palavras que possuem uma única forma de escrever o gênero, masculino e feminino. Então, aqui nós temos masculino, o estudante, feminino, a estudante. A palavra, o substantivo não mudou, estudante, estudante, ok? O cliente, a cliente. O presidente, a presidente. A palavra continua o mesmo. Para eu diferenciar se é masculino ou feminino, eu vou ter que usar o artigo o para masculino e o artigo a para o feminino, ok? Nos substantivos uniformes, há substantivos e artigos que são usados da mesma forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Esses substantivos são chamados de substantivos sobrecomuns. Então, esses substantivos, aqui, vamos voltar. A gente viu que as palavras são iguais, substantivos são iguais. Para eu diferenciar masculino de feminino, eu vou colocar o o para masculino e o a para feminino. Mas nesses substantivos uniformes aqui, que são os substantivos chamados de sobrecomuns, não tem essa diferença de palavra nem de artigo. Vai ser igual, da mesma forma se for masculino ou feminino. Por exemplo, a criança. A criança, vou usar a criança para feminino e a criança para masculino. Não vai ter o criança, é a criança sempre. O indivíduo também vai ser sempre o indivíduo, seja para feminino ou para masculino. A testemunha, a mesma coisa, não vai ter o testemunha, certo? Então, vai ser o mesmo artigo e o mesmo substantivo, seja para gênero masculino ou para gênero feminino. A vítima, a mesma coisa, mais um exemplo, então, desses substantivos que não vão mudar nada, seja para masculino ou para feminino, ok? Os substantivos masculinos e femininos podem ter muitas variações, mas também podem ser iguais. Conhecer todas elas é importante para ampliar nossos conhecimentos e colocarmos em prática em nossa leitura e na escrita também. Então, se eu conheço, se eu estudo, eu tenho mais conhecimento sobre aquele assunto e acabo fazendo uma leitura e principalmente uma escrita muito melhor. Se vocês tiverem dúvidas, se é masculino, se é feminino, se eu mudo, se eu não mudo, se é igual, gente, use um dicionário para consultar as palavras. Lá sempre vai ter marcado gênero feminino, se é gênero masculino, e aí vocês já vão conseguir identificar, ok? E também realizem pesquisas na hora de escrever, para que vocês sempre escrevam da melhor maneira. Pode parecer um pouquinho complicado, a prof falando aqui durante a aula, como é que eu vou gravar tudo isso? Mas vocês vão ver na nossa atividade depois da aula que é bem fácil. Vocês já conhecem a maioria das palavras, já ouviram a maioria das palavras, então vocês já vão conseguir identificar esse é masculino, esse é feminino, esse eu mudo essa parte, esse fica igual. Vocês vão ver que não é difícil
de a gente entender, de a gente identificar qual é o masculino e o feminino, ok? Então não esqueçam, se ficou alguma dúvida, pesquisem mais, leiam nossos slides, assistam nossas aulas novamente, façam uma atividade com bastante atenção e se surgir dúvidas, consultem o material ou façam novas pesquisas para que não fique nenhuma dúvida sobre os conteúdos, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula, bons estudos e até mais!